Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma super satisfação. Voltamos a conversar com a Binário Cloud. Vamos bater um papo com Eduardo Miranda, que é Cloud Specialist da Binário Cloud. Puxa vida, Eduardo, que bom poder voltar a falar com vocês. Já faz um tempo que não conversava com a Binário. Tem muita coisa importante para a gente falar hoje, ainda mais que o nosso tema hoje é segurança, não é isso? Obrigado pela sua participação. Sim, com certeza, Fábio. Já estávamos com saudade de bater esse papo aqui contigo e, sem sombra de dúvidas, esse é um assunto de extrema relevância e importância no contexto atual, né? Então, vamos trazer alguns tópicos muito interessantes aí para os nossos telespectadores. Não, com certeza, com certeza. Inclusive, já no começo dessa nossa conversa, eu vou colocar na edição aqui no canto superior direito da tela um atalho para as nossas últimas conversas. Aliás, a Binário, como já tive várias conversas, tem playlist no Papo Fácil. Teremos aí, essa será a nossa quarta conversa. Então, já os convido a assistir essas conversas anteriores. E para a gente começar, Eduardo, eu queria que você comentasse comigo como foi aí o caminho da Binário. Afinal, eu conversei com vocês pela última vez em 2020, né? Mais de um ano se passou que nós não falamos. Então, para a gente iniciar e contextualizar essa nossa conversa, me fala um pouco aí do que trilhou a Binário nesse meio tempo e como é que a gente está chegando hoje. Muito bom, Flávio. O que acontece? Durante essa janela de tempo de um ano, muita coisa bacana aconteceu. Nós adicionamos uma série de produtos no nosso portfólio, nós fechamos uma série de novas parcerias, justamente visando conseguir atender da melhor forma possível cada um dos nossos clientes, principalmente ao que compete à tecnologia. A Binário Cloud fez todo um investimento em treinamento, em capacitação, em contratação de ferramentas, para que a gente consiga, de uma forma muito rápida, de uma forma muito simples, de uma forma muito objetiva, fazer um diagnóstico completo da estrutura dos nossos clientes e apontar quais são os próximos passos para que o ambiente de cada um desses seja cada vez mais seguro. Essa é uma coisa muito interessante que nessa janela de tempo aí de pouco mais de um ano aconteceu. Puxa vida, eu me lembro das primeiras conversas que eu fiquei bastante impressionado com o fato da Binário ter uma expertise a ponto de ter desenvolvido o seu próprio sistema de nuvem, um provedor brasileiro, isso é de bastante destaque. Agora, quando se fala em nuvem, no passado, graças a Deus, havia sempre o temor da segurança. Será que a nuvem é segura? Será que não é perigoso hospedar aplicações na nuvem? Mas isso tudo mudou, as coisas mudaram, né? Eu queria que, apesar dessa minha introdução, que você fizesse um contraponto aí entre as notícias que a gente tem ouvido aí de invasões, invasão de varejista, invasão de laboratório, invasão do Conect SUS, com o quanto evoluiu os sistemas de segurança em nuvem. É seguro? Podemos bater o martelo, fazendo direito, implantamos seguramente as aplicações? Então, Flávio, o que aconteceu? Conforme o tempo for passando, a maturidade dos provedores de computação de nuvem pública foram aumentando. Então, sem sombra de dúvidas, o nosso cliente que contrata o serviço hoje acaba tendo um ambiente ainda mais seguro, ainda mais estável, ainda mais confiável do que alguns anos atrás. Então, o que isso significa? Significa que, pelo simples fato de contratar o serviço de computação em nuvem, conosco principalmente, tem toda uma série de camadas de segurança, seja de camada física do nosso data center que é certificado ali pela Tier 3, seja na parte lógica, em que todo o ambiente tem toda uma questão de criptografia, isolamento de dado e tráfego de rede, e também tem a questão de que, contando com o nosso suporte, contando com o nosso time de especialistas, a gente consegue que o provisionamento das aplicações da sua empresa dentro da nossa estrutura computacional sejam executados de uma forma em que as vulnerabilidades já nascem mitigadas. Ou seja, com isso a probabilidade de sofrer algum tipo de ataque cibernético é consideravelmente menor.
É. Não, realmente a infraestrutura da nuvem tem uma camada de segurança que lhe é própria, né? Me corrija se eu entendo errado, mas alguém invadir, entre aspas, o sistema de gerenciamento, particionamento, divisão dos clientes, o cadastro de clientes, enfim, toda a parte que está nos bastidores do serviço de cloud, isso é muito improvável porque tem a sua camada própria. Mas os clientes que usam os serviços também têm que se preocupar com as medidas de segurança. E aí me parece que vocês podem assessorar fazendo um tipo de uma consultoria, um assessment, sugerindo medidas. Como é que funciona isso? Sim, sim. Como que funciona, né? Cada empresa é especialista em uma área de atuação. Hoje em dia, a Binário Cloud é especialista em tecnologia. Ou seja, se a sua empresa é de um segmento hospitalar, hoteleiro, enfim, a gente entende, compreende que a parte de tecnologia não é o core do seu negócio. Então, nós temos todo um time de especialistas que vão sentar com a sua empresa, que vão entender qual que é a necessidade, qual que é o tamanho da luva que vai caber melhor na sua mão, de tal forma que, quando você contrata um serviço, por exemplo, que a gente chama de jornada para nuvem, você não está simplesmente subindo um ambiente de infraestrutura e colocando o seu sistema para rodar. Tem toda uma série de validações anteriores que o nosso time vai fazer junto com a sua empresa, tem todo um passo a passo técnico e estratégico para que, no dia do go live da sua aplicação, você possa colocar sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, tendo a plena convicção que a sua aplicação está hospedada em um ambiente extremamente confiável e escalável e principalmente seguro. Isso é muito interessante. Porque, principalmente por conta dessas notícias que a gente ouve, né? E até porque, fazendo já a conexão com a Lei Geral de Proteção de Dados, uma dos requisitos ou das obrigatoriedades da lei é que incidentes de segurança precisam ser compartilhados, isso causa prejuízo à imagem. Bom, enfim, mas como é que você conecta a Lei Geral de Proteção de Dados a esse contexto das medidas de segurança da Binário Cloud? Como é que vocês podem assessorar nesse sentido? Como que funciona, né? Antes mesmo da Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigor, a Binário Cloud já correu para especializar todo o nosso time. E com isso, antes da lei entrar em vigor, a gente já tinha um ambiente 100% aderente à LGPD internamente. O que isso significa? Significa que a gente, de forma proativa, tem uma série de medidas, uma série de estratégias para que, em hipótese alguma, venha a ocorrer de algum dos nossos clientes ou da nossa empresa em si sofrer algum tipo de exploração de vulnerabilidade que venha a ter algum tipo de vazamento de dados e de informações sensíveis, sabe? Então, com isso, que a primeira empresa em que a gente implantou esse modelo foi a nossa, e esse, inclusive, é um serviço que a gente fornece para aquelas empresas que possuem interesse. A gente fornece um serviço de concierge tecnológico, de tal forma que a gente, ao competir a tecnologia, consegue adequar a sua empresa para a Lei Geral de Proteção de Dados, de tal forma que, caso algum incidente de segurança venha a ocorrer, você tem toda uma documentação, você tem toda uma papelada comprovando por A mais B que a sua empresa seguia as boas práticas e que tudo que foi possível ser executado para mitigar esse problema foi feito. Então isso acaba sendo muito interessante. Não, puxa vida. Isso é bastante importante, porque, primeiro, eu falava no começo da nossa conversa que lá no começo da nuvem as empresas tinham relutância por conta da segurança, e hoje em dia não obrigatoriamente quer dizer que as empresas terão um custo proibitivo para implementar isso. Eu entendo que financeiramente vale a pena, vale a pena e não é algo complicado, até para empresas de médio porte, não só as grandes, terem seguranças bastante estritas, né, que garantam a proteção dos seus ambientes. Sim, sim. Como que funciona, Flávio? Hoje em dia, a empresa que não possui segurança da informação em seu DNA é uma empresa que não só corre o risco de sofrer algum tipo de invasão, mas como ela está descumprindo uma lei. Uma lei que a gente sabe que tem punições muito severas. Então, hoje em dia, pessoal, é muito importante ter isso em mente. Já faz um certo tempo que você ter um ambiente seguro, um ambiente bem provisionado, deixou de ser uma questão cara e morosa, sabe? Dependendo da natureza do seu negócio, às vezes uma solução de firewall open source, em que você vai precisar contratar apenas um serviço de consultoria para implementação,
já vai atender e vai colocar a sua empresa em altos níveis de segurança, sabe? Então, é muito importante pensar não só em disponibilizar o software, a aplicação para o seu cliente, mas que seja feito de forma segura, independente do porte da sua empresa. Não, perfeito, perfeito. Agora, em relação às soluções que vocês implementam, né? Eu sei que as empresas têm diferentes tamanhos, diferentes estratégias, diferentes necessidades, né? Como que é a implantação das soluções em si? Vocês têm soluções próprias, vocês têm parceiro, vocês adaptam aos clientes ou tem uma solução que se adapta a todos eles? Qual é a abordagem da Binário Cloud ao implementar soluções de segurança para as empresas que usam o serviço de vocês? Aqui na Binário Cloud a gente tem uma abordagem que eu percebo que é um tanto quanto diferente do mercado, em especial de outras corporações que eu trabalhei, em que nós não possuímos, nós não defendemos a bandeira do fabricante A e o B, o C e o D não presta, não funciona. A nossa solução é a melhor daquele específico. Na verdade, a gente procura, eu fazendo parte do time técnico ali como arquiteto de soluções, eu tenho total autonomia para que, uma vez compreendida a real necessidade do cliente, eu consiga utilizar não um único fabricante, mas um conjunto de fabricantes, utilizar soluções proprietárias nossas, soluções de mercado de parceiros, para que o serviço prestado pela Binário Cloud ele venha a se adequar à necessidade do cliente, que nunca o cliente tenha que se adequar ao nosso ambiente. Por quê? Dessa forma, de uma forma minimamente incisiva e intrusiva, a gente consegue agregar um valor gigantesco para cada um dos nossos clientes. Então a gente acaba atuando exatamente dessa forma. É como se a gente fosse uma espécie de alfaiate tecnológico. A gente vai tirar as medidas ali da sua empresa e com base nisso a gente vai desenvolver ali um produto, né, uma vestimenta extremamente confortável para que a sua empresa consiga chegar muito longe. Bom, a minha camisa, se eu for emprestar para alguém que pesa 40 quilos, vai ficar um saco. Ou alguém que tem 150 não vai caber. Não, é assim que as coisas são, tem que fazer uma adaptação, né? Com certeza. Olha, o nosso tempo voou, mas eu queria te deixar à vontade aqui para complementar, né, sobre duas coisas. Primeiro, eventualmente, algum aspecto que a gente tenha deixado para trás, algo que seja importante você trazer aqui para quem está nos vendo, e de repente até passar aí, se for possível, contar o que você imagina do caminho aí da Binário Cloud no assunto da segurança para os próximos anos. Perfeito. Um ponto importante que eu gostaria de complementar acerca de tudo isso que a gente conversou é o quê? Pessoal, é muito importante quando pensar em investimento, em segurança da informação, em proteger todo o perímetro. O que isso significa? Não adianta contratar um serviço de computação em nuvem de um ótimo provedor que vai prestar todo esse serviço de concierge e se esquecer da segurança local da sua empresa. Por quê? Dentro da sua empresa ou dentro ali da casa de cada um dos seus colaboradores, vai ter um computador, vai ter um acesso à internet, ou seja, se esse ponto aqui estiver vulnerável, ele pode servir de porta de entrada para que esse ambiente extremamente seguro seja comprometido. Então, por exemplo, aqui na Binário, a gente não presta só consultoria ao compete a computação em nuvem e segurança para esse ambiente, mas principalmente para esse ambiente on-premises dentro de casa. Porque atuando dessa forma, olhando para as duas vertentes, a gente acaba conseguindo criar todo um perímetro seguro, de tal forma que sofrer algum tipo de ataque ou incidente de segurança acaba sendo muito menos provável. E aqui na Binário a gente tem como visão, ao compete a segurança da informação nesses próximos anos, a gente acabar se tornando cada vez mais especialistas nessas soluções, de tal forma que o que hoje a gente é muito visto como um provedor de computação em nuvem, que a gente tenha ainda mais visibilidade como uma parte de consultoria em segurança da informação, agregando esse valor que até ano passado era, entre aspas, opcional para os clientes e com a LGPD acabou se tornando obrigatório. Não, muito interessante essa tua complementação, porque tradicionalmente o provedor de nuvem se restringe a prover a infraestrutura, mas vocês têm essas camadas a mais de gerenciamento, segurança, serviço, que acabam se tornando um diferencial. Muito bom mesmo, Eduardo. A gente precisa voltar a conversar em algum tempo. Eu não sei se vocês ainda estão naquele endereço que eu estive em 2019, mas se, acabando essa pandemia, marcar um café presencial, gravar ao vivo, aí que tal? Tomar um cafezinho e gravar um papo fácil aí, que tal? Vai ser bacana. Não, na verdade a gente está na Casa Nova, ali na Avenida 9 de Julho,
se não me falha ali, número 4400. E vai ser uma satisfação gigantesca de receber na nossa nova casa. Lá também tem um ambiente, um jardim suspenso maravilhoso, em que a gente vai estar batendo papo aqui com alguns assuntos relevantes aqui para o nosso público. Já estou até imaginando, porque o primeiro dos vídeos que eu gravei aí em 2019 foi num ambiente com plantas e tal, e agora você tem até um jardim, vai ser mais legal ainda. Fique bem, eu acho que a gente tem que se preservar para poder estar bem para gravar essa conversa e que seja logo, né? Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Eduardo Miranda, Cloud Specialist da Binário Cloud. Eduardo, vamos ter essa nova conversa, fica bem, até lá, muito obrigado, viu? Um abraço, Flávio. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.